Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui hoje na nossa live, na nossa segunda live a respeito do ministério do Espírito Santo como Consolador, Se você não assistiu às outras lives, assista. Hoje é a nossa live de número 9, fazendo estudo a respeito do Deus Espírito Santo. E na live passada nós começamos a falar sobre o Espírito Santo como Consolador. E hoje é a segunda parte, onde nós vamos estar abordando sobre a obra do Espírito Santo em nossa vida como Consolador amado, O Consolador é aquele que está ao lado, é aquele que conforta, é aquele que fortalece, é aquele que anima, é aquele que encoraja, E o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Nós falávamos no estudo passado a respeito que nós temos que depender da oração do Espírito Santo. É muito importante você assistir a live passada, onde nós focamos ali em Romanos capítulo 8, onde a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós, e assim também como o Senhor Jesus, ele também intercede por nós. A igreja, nós oramos uns pelos outros, mas nós temos que aprender a desenvolver a nossa salvação, a depender da oração do Espírito Santo e da intercessão do Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que nós temos essa compreensão, a nossa vida espiritual, ela é plenamente desenvolvida, Porque ninguém sabe orar como convém, a não ser o Espírito Santo e o Senhor Jesus. Então, se você não assistiu a live passada, assista. Como eu disse na live passada, aquela palavra que nós pregamos, ela é de total importância para o desenvolvimento da sua salvação. O ministério do Espírito Santo, como Consolador, quando ele opera na vida de um cristão, aquele cristão se desenvolve, ele amadurece, ele se torna uma pessoa independente, Nunca mais ele vai ser dependente de outros cristãos, de outras pessoas, Ali há um amadurecimento pleno na vida espiritual daquela pessoa. E hoje eu quero retomar a respeito do Espírito Santo como Consolador, e eu quero ler com você uma palavra que está lá em Romanos, lá no capítulo 15, tá? Se você está com a sua Bíblia aí, abre comigo lá, carta aos Romanos, lá no capítulo 15. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 1, tá? Romanos capítulo 15, versículo 1 diz assim, Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Aqui o Espírito Santo fala a respeito da ajuda àqueles que ainda são fracos na fé. Suportar a debilidade dos fracos na fé. Isso orando por aqueles que ainda são fracos na fé, dando para eles a palavra, sustentando-os espiritualmente, guiando-os espiritualmente, Sendo para eles como consoladores, Na esperança e na fé com que essas pessoas amadureçam na fé e se tornem fortes na fé. Assim como existem aqueles que são fortes na fé, existem também os que são fracos na fé. Mas você tem que entender uma coisa, que a fraqueza e a força é uma questão de escolha. Eu sempre explico isso. Às vezes as pessoas falam assim, o outro é tão forte, eu queria ser forte como aquela pessoa na fé. Gente, fraqueza e força é questão de escolha. É a pessoa que escolhe ser forte e a pessoa que escolhe ser fraca. Quando a pessoa coloca no coração dela, a partir de hoje eu vou deixar de ser fraco, eu vou conhecer a Deus de verdade, então ela começa a ser transformada, o Espírito Santo como Consolador, começa a guiá-la dentro da Escritura, e ali há um amadurecimento pleno, Versículo 2, Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Eu tenho que agradar o meu próximo naquilo que é bom para edificação. Eu tenho que agradar o meu próximo, o meu irmão, com uma finalidade, com um empenho, com a fé de edificá-lo, de vê-lo crescê-lo em Cristo. Não ser o meu dependente a vida inteira. Não depender da minha fé a vida inteira, da minha oração a vida inteira, como nós falamos isso no estudo passado, Agradando cada um ao outro no que é bom para edificação. Versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te injuriaram caíram sobre mim. Agora olha o versículo 4, onde eu queria chegar. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha isso, gente.
Tudo que foi escrito na Bíblia Sagrada foi escrito para o nosso ensino. Para o nosso ensino. Existe uma diferença muito grande sobre pregação e ensinamento. Seria muito bom se você fizesse, se você pegasse ali uma caneta e você lesse os 4 evangelhos. E você marcasse, você anotasse numa folha à parte ou você grifasse. Todas as vezes na Bíblia que você vê a palavra pregar, pregação, nos 4 evangelhos. Pregar, pregação, ensinava, ensinamento, ensinar, ensinava. Você vai ver que você vai encontrar muito mais vezes a palavra ensinar, ensinava, ensinamento do que a palavra pregar. O Senhor Jesus, ele muito mais ensinava do que pregava. O que é pregação? Pregação é exposição. Pregar é expor. O que é expor? Vou dar um exemplo aqui, ó. Você vai lá numa loja para você comprar um notebook. O que aquele vendedor vai fazer com você a respeito daquele notebook? Ele vai pregar para você sobre o notebook. Como assim? Ele vai falar para você o que aquele notebook tem e algumas coisas que ele pode fazer. Ele vai pregar. Ele vai falar, olha, esse notebook tem uma memória de tamanho tal, tem uma tela de tamanho X, tem uma memória assim, esse notebook ele tem um Excel, tem esses programas aqui, tal. Ele vai pregar, ele vai expor para você, ele vai falar o que ele tem e o que ele faz. Aí a pessoa vai, ela paga lá, exemplo, vai, R$6.000, ela compra um notebook lá para ela, que tem várias funções, ele pode fazer um monte de coisa. Só que aí a pessoa vai, ela não tem ensinamento. Aí ela compra aquele notebook, foi pregado para ela que ele tem um monte de coisa, que ele faz um monte de coisa. Aí a pessoa compra ele e ela não consegue fazer nada com aquele notebook. Não consegue fazer nada. Ela fica aborrecida com aquele notebook. Ela compra um notebook ali, abre um programa ou outro, fica fazendo um risquinho na tela ali e mais nada. Agora, para aquela pessoa, para ela tirar o máximo daquele notebook, ela vai precisar de ensinamento. Ela vai precisar aprender. O que ele tem já foi dito para ela. Agora ela vai precisar ser ensinada como manejar, como desenvolver o máximo que aquele aparelho tem. Assim é com qualquer coisa na vida. Então, pregação, você vai ver que o Senhor Jesus, ele muito mais ensinava do que ele pregava. Pregar é falar o que Deus é e o que Deus pode fazer. Pregar é falar, olha, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, tá? Mas como que ele faz isso? Mas Deus, ele enche o nosso coração de alegria. Sim, mas como que ele enche o nosso coração de alegria? Aí vem o ensinamento. Aí tem que haver ensinamento das Escrituras. A maioria das pessoas hoje só tem pregação. Existem muitos pregadores hoje. Muitos pregadores. Pregador é aquele que vai falar, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus pode isso, Deus pode aquilo. E a pessoa, ela sai dali, ela nunca vê nada. Ela não sabe manejar a palavra para ela, para seu desenvolvimento, para sua salvação. Aquela pessoa que ela compra uma televisão lá de R$10.000 e ela fica brava com aquela televisão que não pega quase canal nenhum. Ela pagou tão caro e não desenvolve nada daquele aparelho, porque ela não leu ainda o manual de instrução, ela não sabe desenvolver todos os programas, tudo que aquela televisão pode prover para aquela pessoa. Assim é o reino de Deus. Hoje há muitos pregadores, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus consola, o Espírito Santo vai enxugar suas lágrimas, ele está enxugando não sei o que, você vai ficar pregando. Aí a pessoa sai dali, ela não sabe o caminho, ela não é ensinada. O Senhor Jesus, ele muito mais ensina. Se você ler nos 4 evangelhos, você vai encontrar muito mais ensinamento do que pregação. Muito mais ensinamento. Então a gente precisa, tudo que foi escrito nas Escrituras foi para o nosso ensino. Vamos ler de novo aqui o versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Ó. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha isso. Tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. Tudo, nós temos que ser ensinados. Nós não podemos viver apenas de pregação. Nós temos que ser ensinados tudo, e o Espírito Santo é o mestre que nos ensina. E a Bíblia diz que pela paciência e pela consolação das Escrituras, a palavra, o Espírito Santo como consolador, a palavra de Deus, que é o verbo, que é Jesus, existe paciência na palavra. O próprio Senhor Jesus, ele diz numa outra palavra, vinde e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma. Olha isso. Na palavra de Deus a paciência que não há em nenhum outro, que não há em nenhum ser humano.
Por mais que alguém tenha fé, por mais que alguém seja de Deus, por mais que alguém seja pastor, por mais que alguém ame você, por mais que você tenha marido na igreja com você, esposa com você na igreja, família inteira com você na igreja, ninguém nunca vai ter a paciência que existe nas escrituras para você. É através da paciência das escrituras e da consolação que há nas escrituras, como a Bíblia diz aqui, tenhamos esperança. A gente tem que entender que nas escrituras há consolação para nós, a paciência para nós, a consolação. Quando a pessoa ela se dedica ao estudo da Bíblia, se alimentar, quando a pessoa tem prazer na meditação da palavra, na prática dela, a pessoa recebe do Espírito Santo toda a paciência dele, onde a pessoa vai sendo transformada e edificada. Porque pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha isso. Pela consolação das Escrituras, como eu falava isso no estudo passado. As pessoas elas têm essa mania de ficar buscando consolação em outras pessoas a vida inteira. Eu expliquei isso no estudo passado. Tá passando por um problema, corre para falar com a pessoa. Tá passando por uma luta, corre para falar com o outro. Aí vai pedir oração toda hora na vida. Aí ali a pessoa fica fazendo do outro ser humano um consolador. Nós temos que orar uns pelos outros, a gente tem que consolar os outros, a gente tem que ter paciência com os outros, mas como a Bíblia diz, eu tenho que agradar você no que é bom para a sua edificação. Vai chegar uma hora que você pode procurar uma pessoa que ela é dirigida por Deus, ela vai falar, eu não vou mais orar por você. Ela fala, olha, eu não vou mais orar, eu já orei, eu não vou mais orar. Aí, se você não entender isso, você vai se destruir espiritualmente, vai pensar que aquela pessoa ela é perversa, mas ela não é. Porque ela tá agradando você para a sua edificação. Ela tá falando, olha, chega, não fica buscando em mim a consolação. Busque nas Escrituras, busque na palavra. Eu nunca vou esquecer de uma mulher que, durante umas 2 vezes, ela aparecia na igreja. Eu estava na igreja ali em Osasco, há uns anos atrás, e tinha uma senhora que ela apareceu 2 vezes na semana, ela nunca tinha visto aquela mulher. Ela chegou na igreja por volta de, antes das 2 horas da tarde, ali o culto era às 3 horas, aí ela chegava ali, antes das 2, ela ficava conversando comigo. Primeira vez ela fez isso, ela chegou, sentou e ficou falando um monte. Aí deu 5 para as 3 da tarde, o povo chegou, eu falei, olha, fica aí que eu vou entrar ali, daqui a pouco eu volto ali, que a gente vai começar a reunião. Aí ela falou assim para mim, falou, não pastor, eu vou embora. Não, eu tô indo embora, que já deu minha hora. Eu falei, tudo bem. Aí nisso, acho que na mesma semana, se eu não me engano, ou na outra, ela voltou de novo, antes das 2 horas da tarde, ela ficou 1 hora e pouco falando comigo. E falando, não deixava eu falar nada, e falava um monte de coisa. Aí mesma coisa, dava 5 para as 3, 10 para as 3, ele falou, olha, eu vou começar a reunião daqui a pouco. Ela falou, não, deu minha hora, eu tenho que ir embora. Aí eu falei, tudo bem. Aí na outra semana, não deu erro, ela voltou, antes das 2 ela tava lá. Só que aí eu cumprimentei ela, só que antes dela falar qualquer coisa pra mim, eu falei bem assim pra ela, eu falei, olha, hoje eu não vou ficar aqui te ouvindo. A senhora dobra o joelho, a senhora vai orar, até quando eu der 10 para as 3, aí a senhora vai embora, como a senhora sempre fez. Pensa numa mulher que ela ficou brava. Pensa numa mulher que ficou brava comigo ali. Fechou a cara pra mim, eu nem lembro o que ela falou, faz uns anos isso atrás. Fechou a cara, ficou brava, virou as costas e foi embora. Nunca mais vi aquela mulher na igreja. Mas olha isso, por 2 vezes ela ficou mais de 1 hora e meia falando sem parar ali pra mim. Aí o dia que ela chegou, eu falei, em vez da senhora ficar falando comigo, dobra o joelho e fica orando aí 1 hora e meia. Ela ficava até umas 10 para as 3, ficava quase 1 hora e meia lá. Falava, dobra o joelho e fica orando aí até 1 hora e meia. A mulher ficou brava, revoltada e saiu. Assim é o ser humano. Eu não posso, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Eu não posso deixar que uma pessoa me veja como consolador. Eu não posso deixar com que ninguém me veja como a fonte de alegria dela. Porque o Consolador é o Espírito Santo. A gente tem que guiar as pessoas para Jesus. A gente tem que levar as pessoas para Cristo. Ou seja, em vez da mulher ficar falando 1 hora e meia comigo, por que ela não ficou falando com Deus? Por que ela não dobrou o joelho e não foi orar? Por que ela não ficou sentada lendo na Bíblia, lá como muitos fazem também dentro da igreja? Então é uma pessoa, eu agradei ela, quer dizer, eu quis agradar ela para edificar a vida dela, mas ela não recebeu aquilo ali. Né? E só Deus sabe como ela está hoje. Então você tem que entender isso, gente. Se você ficar a vida inteira procurando alguém para consolação, uma hora você não vai mais ser consolado e é capaz de você ainda pegar a raiva daquela pessoa. Porque é capaz dela agir no espírito com você, ela te dá uma repreensão, porque ela tem que guiar você para Jesus. Ela não pode ficar recebendo você para ela a vida inteira, né? Por isso que a Bíblia fala aqui ainda no versículo 4, ó. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperanças. A consolação das Escrituras, a consolação nela para nós.
Ao invés de ficar procurando alguém a vida inteira para ficar chorando, para ficar abrindo o coração, vá buscar a consolação das Escrituras. Ah, eu vou pegar o celular, vou mandar mensagem pedindo oração para todo mundo. Eu vou na casa do fulano para conversar. Não, vai meditar na Bíblia. Vai buscar a consolação das Escrituras. Eu expliquei isso para vocês no estudo passado, o Consolador. O que o Consolador faz? O Espírito Santo, ele auxilia, ele encoraja, ele defende, ele conforta e ele reanima. Tudo isso nós encontramos nas Escrituras. Tudo isso a gente encontra nas Escrituras. Só que o ser humano tem a mania de buscar isso em outras pessoas, né? E é onde a pessoa ela não desenvolve a fé dela, ela não desenvolve a vida espiritual dela. Aí mesmo em Romanos, no capítulo 15, ó, lá no versículo 13, verso 13. Vai lá, ó. Diz assim, ó: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, que é prazer e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A igreja, olha isso. E o Deus da esperança, versículo 13, vos enche de todo gozo, de todo prazer e de toda paz. De todo prazer e de toda paz no vosso crer. Quando nós cremos que o Espírito Santo é o Consolador, que Jesus Cristo é o nosso alimento, que é para Ele que nós devemos correr, vos enche de todo prazer, de toda paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus, ele quer que a gente seja rico de esperança no poder do Espírito Santo, que Ele é o Consolador. É onde nós o buscamos de todo o nosso coração. Ó, 2 Coríntios, lá no capítulo 6, essa palavra aqui ela é muito importante também. 2 Coríntios, capítulo 6, é muito importante você ler todo o contexto dela depois. Eu vou ler com você o versículo 11 e o versículo 12. Ó. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 11, diz assim, ó: para vós outros, ó Coríntios, abre-se o nosso coração, e alegra-se o nosso e alarga-se o nosso coração. Verso 12. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Olha isso. O Espírito Santo disse na boca do apóstolo Paulo para a igreja em Corinto e diz para nós hoje. Paulo diz para eles assim: vocês não têm limites em nós. Paulo está dizendo que dependesse de nós, de mim, do apóstolo Paulo e dos outros, vocês não têm limites, vocês alcançariam tudo do Senhor. Mas ele diz assim: mas vocês estáis limitados em vossos próprios afetos. Há pessoas que elas ficam limitadas nos seus próprios afetos. Afetos é o que? São os seus sentimentos. As pessoas ficam limitadas nos sentimentos dela. Elas não quebram essa barreira. Eu citei um pouquinho no estudo passado a respeito de romper casulo, né? Às vezes eu explico isso na igreja, a importância da gente romper casulo. A vida, ela é feita de desenvolvimento, ela é feita de romper casulo. Primeiro casulo que nós rompemos ali é entrar ali no útero, né? Onde há a fecundação ali e tudo mais. Segundo casulo é quando a pessoa sai da barriga da mãe. Aí depois os casulos na vida vai se rompendo tudo. Chega uma hora que a criança ela para de ser alimentada, ela começa a se alimentar sozinha. A mãe não dá mais banho, agora ela vai tomar banho sozinha. Aí daqui a pouco ela não vai mais se engatinhar ou carregar, daqui a pouco ela está andando sozinha também. A vida é feita de romper casulos. Romper casulo, a vida é feita de desenvolvimento. A gente tem que entender que quando a gente chega no Evangelho, a gente também está dentro de um casulo ali. A gente chega ali do mundão, todo mundo, cada um com seus sofrimentos, com as suas perturbações, e ali as pessoas nos ajudaram, oraram por nós, jejuaram por nós, visitaram, tiveram paciência, oraram, sentaram, ensinaram. Aí a gente vai lá de novo, peca, cai, erra, aí alguém vai lá, ajuda, ora, e tem paciência, tudo isso é um casulo. Aí a gente sempre tem alguém na igreja, né, que a gente se apega mais, alguém que ora mais por nós, alguém que atende mais a gente, todos nós temos alguém assim. Aí só que isso também é um casulo. E chega uma hora na vida que a pessoa também tem que romper esse casulo, como eu expliquei isso no estudo passado. Aonde nós temos que buscar, como está escrito lá em Romanos 8, que nós falamos isso no estudo passado, aonde o Espírito Santo ele intercede por nós e o Senhor Jesus também intercede por nós. É aí onde a gente sai desse casulo da dependência da oração dos outros e a gente passa a depender unicamente da intercessão do Espírito Santo.
aonde a gente passa a depender unicamente também da intercessão do Senhor Jesus Cristo. Ali a gente vai rompendo casulos. Ali a gente vai tendo a nossa vida espiritual transformada verdadeiramente, né? Onde a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Eu quero ler com você uma palavra que está lá no livro de Atos. Olha como é importante, ó. Uma palavra que está lá no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Tem que romper casulo, gente. Tem que romper casulo. Eu dou o exemplo da borboleta, né? Você pega lá a borboleta, ela, antes dela se transformar de uma borboleta, ela tá dentro de um casulo ali, ó. Aí vamos supor que você vê lá aquele bichinho tentando sair do casulo dela ali, tá lá no seu quintal, lá, e você fala assim, eu vou ajudar aquela borboleta. Aí você pega lá aquele bicho que tá dentro do casulo, lá você rasga o casulo dele assim. Você sabe o que você fez? Você condenou aquele animal à morte. Aí você fala, mas aquele animal estava forçando o casulo, não conseguia romper. Você vai, abre o casulo para ele, você condenou ele à morte. Aquele animal vai ficar totalmente atrofiado, totalmente atrofiado. Ele vai morrer à míngua lá, ou vai vir um predador lá, vai devorar ele. Por quê? Porque o esforço necessário para ele romper aquele casulo era o esforço necessário para que ele se desenvolvesse. O casulo está lá justamente para aquele animal se desenvolver. Para ele se esticar, até chega um ponto que ele consegue romper o casulo, que ele sai dali um animal ali formado, pronto para voar. Porque aquele casulo era uma resistência que ele precisava fazer para se desenvolver. Aí a gente vai lá, o ser humano vai lá, rasga aquela resistência, pronto, ele não tem mais como se esforçar, porque foi rasgado. Pensou que estava ajudando, mas estava condenando ele à morte. Então tem muitas pessoas que ficam pedindo para os outros rasgar o casulo a vida inteira. E essas são pessoas deficientes espiritualmente. Tem um monte de gente assim dentro da igreja. Um monte de gente deficiente. Acostumada com os outros romper casulo a vida inteira. Acostumada. Pessoas que não têm o pleno desenvolvimento da salvação delas. Pessoas que têm deficiências seríssimas espirituais. Por quê? Porque a vida inteira os outros rasgando o casulo para eles, ou seja, toda a vitória que aquela pessoa tem é porque ela coloca um monte de gente para orar por ela. Toda a vitória. Só consegue se alegrar um pouquinho quando conversa com os outros, quando pede oração para os outros, mas não se alegra com o Espírito Santo. Eu vou mostrar com você daqui a pouco aqui, que uma das missões do Consolador para nós é nos encher de alegria. E às vezes a gente fica buscando essa alegria em outras pessoas. Aí a pessoa ela nunca se desenvolve, porque ela nunca se esforça, ela nunca rompeu casulo nenhum. Tudo na vida dela é alguém que tem que orar. Tudo na vida dela é alguém que tem que interceder. A pessoa, ela acha que ela está sendo humilde, né? Pedindo oração a vida inteira, não desenvolve, acha que está sendo humilde. Não, a pessoa, gente, ela não está sendo humilde coisa nenhuma. Ela está indo ela está num caminho onde ela vai ser atrofiada. A palavra certa é atrofia. Onde a pessoa ela não se esforça, ela não se empenha para nada, a fé dela ela vai ser cheia de deficiência. Tem uma palavra que fala isso, acho que eu vou ler ela com você daqui a pouco, né? Que a Bíblia fala que a gente não pode ser em nada deficiente, né? Atos capítulo 20, lá no versículo 30, olha o que Deus fala para a igreja aqui, verso 30. E que dentre vós mesmos, só um instante, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O apóstolo Paulo falou que depois da saída dele, depois vamos ler todo o contexto, tá? O apóstolo Paulo falou que depois da saída dele se levantariam homens na igreja, penetrariam homens na igreja falando coisas pervertidas e arrastar os discípulos atrás deles, né? Versículo 31. Aí ele fala, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Gente, imagina isso. O apóstolo Paulo, ele não ficou pregando para aquele povo 3 anos, não, noite e dia, não. Ele ficou ensinando. Igreja, pregação é rápida. Pregação, entre aspas, é fácil, vamos colocar dessa forma. Pregar é falar, é anunciar, é falar o que Deus pode fazer. Ensinamento é mostrar o caminho para você alcançar aquela promessa. É mostrar o caminho do desenvolvimento. E o apóstolo Paulo, ele ensinava a igreja.
Ele dedicava tempo para isso, né? Ele ficou 3 anos com o povo ali. Agora olha o versículo 32. Agora, pois, Paulo dizendo, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Gente, olha isso. O apóstolo Paulo falou, agora eu encomendo vocês ao Senhor. Quer dizer, eu encaminho vocês para o Senhor e para a palavra da sua graça. Quer dizer, vão para Deus e vão para a palavra da graça dele. O apóstolo Paulo está dizendo, por 3 anos eu fiquei admoestando vocês, agora estava na hora da partida dele aqui. Aí Paulo falou, agora eu encomendo vocês ao Senhor. Eu mando vocês para o Senhor, vão para o Senhor, e eu mando vocês para a palavra da sua graça. Como eu fiquei 3 anos ensinando vocês aqui, permaneçam na palavra, permaneçam nela. Quer dizer, não siga atrás desses homens que vão se levantar falando coisas pervertidas no meio de vocês. Não fique seguindo homens, mas siga a palavra, né? Ainda versículo 32, ó. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Olha isso, gente. O apóstolo Paulo diz, eu encomendo vocês ao Senhor e a palavra da graça dele, que tem poder para vos edificar. A palavra de Deus, o Espírito Santo como consolador, ele edifica a pessoa, ele dá o crescimento. A palavra de Deus tem poder para vos edificar. Edificar é amadurecer, é tornar completo, é tornar pleno, é pleno desenvolvimento. A palavra de Deus tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A palavra de Deus, ela dá herança entre todos os que são santificados. A palavra só dá herança para quem é santificado. A palavra santificado quer dizer santo. Santo é separado. Paulo está falando, eu separo vocês para o Senhor e para a palavra da sua graça. Isso é ser santificado. Peraí, agora eu vou para Deus, eu vou para a palavra. E como diz no versículo 32, né? Encomendo-vos ao Senhor. Isso diz respeito a uma intimidade na oração. Não uma intimidade apenas com pessoas da igreja, abrindo o coração com os outros, não. Encomendo-vos ao Senhor, vá orar, vai falar com Deus e vá para a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança, para dar herança para vocês, entre todos os que são santificados. Ou seja, entre todos, Paulo estava santificando o povo ali. Paulo está falando, vão para o Senhor e vão para a palavra dele. Quer dizer, sejam santos. Santo é separado. Seja separado para Deus. Vá para o Senhor, porque a palavra dele tem poder para edificar vocês. E tem poder para dar herança entre todos os que são santificados. Olha que maravilha isso. A palavra de Deus, ela só vai dar herança para quem é santificado. A gente tem que se santificar. Quando a gente chega do mundo, a gente tem que se santificar das coisas do mundo. Aí, como eu falei, a gente está ali dentro num casulo, a cobertura espiritual dos outros, a oração dos outros, a ajuda dos outros, a pregação dos outros a vida inteira, a palavra de alguém. Só que chega um tempo, peraí, eu tenho que ir para o Senhor. É o que eu expliquei isso no estudo passado. Peraí, eu estou passando por um problema, em vez de eu procurar alguém para ficar abrindo meu coração, para ficar pedindo oração a vida inteira, peraí, eu vou para o Senhor, eu vou para a palavra dele, porque na palavra dele tem consolação. Na palavra dele a paciência. Então, em vez de eu buscar a consolação do irmão fulano, do irmão Beltrano, eu vou buscar a consolação das Escrituras, e ali a pessoa vai passar a conhecer o Espírito Santo como consolador. No estudo passado, a primeira palavra que eu li foi quando Jesus falou lá em Mateus 5, lembra? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu só vou conhecer o Espírito Santo como consolador se eu chorar. Mas não é ficar chorando atrás de pessoas, é chorar aos pés do Senhor Jesus. É chorar diante dele. Mais para frente eu vou falar a respeito da importância da gente estar em espírito com Deus. Espírito é mente. Um só espírito com Deus. A andar no espírito é condicionar a nossa mente a se tornar uma mente espiritual. Isso vem através do choro, através da busca. A pessoa, o cristão, tem que se humilhar na oração e sobre a palavra, pedindo ao Espírito Santo que fale com ela, que alimente ela com a palavra. Você tem que mostrar para Jesus que você quer a revelação da palavra dele. Você tem que lutar por isso. E você consegue isso quando você se santifica. Quando você fala, Senhor, eu não vou correr mais atrás de ninguém, a partir de hoje eu vou te conhecer. Aí a paciência e a consolação das Escrituras passam a te abençoar. Aonde a pessoa, ela passa a ter herança entre todos aqueles que são santificados, né? Eu quero ler uma palavra com você, que eu não tinha separado essa palavra não.
Deixa eu ver se eu acho ela de pronto aqui. Acho que ela tá lá na carta de Tiago. Se você puder abrir a sua Bíblia, abre comigo lá em Tiago. Tomara que eu acerte aqui. Vai lá, abra lá em Tiago comigo, que eu acho que essa palavra está lá. Eu quero ler com você. Tá. Ah, isso mesmo. Tiago capítulo 1, tá? Abre aí comigo. Carta de Tiago lá no capítulo 1. Lá no versículo 2. Se a sua Bíblia for atualizada, a minha tem um subtítulo que diz assim, ó. Os benefícios das provações. Olha isso. Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Igreja, olha isso. Olha a mentalidade de um cristão que começa a conhecer o Espírito Santo como o Senhor da vida dele. Deus, ele fala assim, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Você vai entender isso. Por que uma pessoa vai ter motivo de alegria passar por provação? Porque o crente espiritual, ele sabe o fim da provação. O fim da provação é desenvolvimento. O fim da provação é conhecer mais a Deus. O fim da provação é ficar mais forte. É ficar fortificado. O fim da provação é aperfeiçoamento espiritual. O fim da provação é conhecer mais o Espírito Santo como Consolador. É crescer na fé. É crescer na graça de Deus. O fim da provação é receber dons. É receber mais frutos do Espírito Santo. O fim da provação é desenvolvimento. É ficar mais forte, né? Agora, olha, por isso, olha a visão. Por isso que eu tenho que ter por motivo de alegria eu passar por várias provações. Não ficar desesperado. Eu falava isso no estudo passado, toda vez que você só fica rompendo o casulo porque os outros rompem para você, você vai ter uma alegria momentânea ali. Ai, que bom, essa provação passou porque todo mundo orou por mim. Eu expliquei isso no estudo passado, só que sabe o que vai acontecer com você? A sua vida inteira, você vai passar a sua vida inteira tomando só paulada na sua cabeça, você vai sofrer igual um condenado. Igual um condenado, aí você vai ficar com essa mentalidade, como tem um monte de gente que eu não concordo de jeito nenhum, que fala assim, aqui é sofrimento, a gente só vai ter paz no céu, só vai ter alegria no céu, aqui é só guerra, 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 luta. Não, de jeito nenhum, eu não concordo com isso, mas de jeito nenhum. As pessoas, elas ficam vivendo luta a vida inteira, sabe por quê? Porque toda hora que ela tem que sair daquele casulo é porque alguém rompe pra ela nunca rompe aquele casulo, ela nunca se desenvolve na fé. Aí como que o inferno sabe que aquela pessoa não se desenvolve espiritualmente? É a vida inteira problema em cima de problema. É tormento em cima de tormento na vida dela, porque ela não encara nada, ela e Deus. Ela não encara nada pela consagração dela com Deus, ela busca a consagração dos outros. Se você viver desse jeito, se você depender, a gente precisa da oração dos outros, mas a gente não pode depender, tá? Precisar uma coisa é depender a outra. Se você depender da oração dos outros, da fé dos outros a sua vida inteira, você nunca vai ter paz. Você vai receber alguma coisa aqui, amanhã você perde. Você vai receber uma coisa hoje, amanhã você vai ter 10 problemas maiores ainda. Por quê? Porque não se desenvolve. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Vamos ler de novo o versículo 2, ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha isso, gente. Sabendo que a provação da vossa fé, a fé de todos nós é provada. Todos nós. Só que assim como uma fé ou uma pessoa ela é provada, ela pode ser aprovada ou ela pode ser reprovada, tá? Pode ser reprovada. É só você observar como que é na escola. Aquele aluno que toda a vida é reprovado, ele fica para trás. Todo mundo avança e ele fica para trás. Aquela pessoa vai sofrer. Chega uma hora que aquela pessoa na vida ela vai sofrer terrivelmente. É lógico que hoje em dia tem um sistema que passa todo mundo de qualquer jeito, né? Mas entenda uma coisa, mesmo aquela pessoa passando de qualquer jeito ali, ela vai sofrer porque ela não tem conhecimento. Ela nunca desenvolveu o intelecto dela, ela nunca aprendeu nada. Ela foi passada de qualquer jeito. Então, toda vez que a pessoa é reprovada, ela fica para trás. Ela não cresce, ela não se desenvolve.
Você tem que entender que se você tiver uma vida com Deus dentro da igreja, que tudo para você é a fé dos outros, você vai ser igual aquele aluno repetente, você vai ficar sempre lá para trás. Você nunca vai ser plenamente desenvolvido, como você vai entender aqui no outro versículo que eu vou ler com você. Vamos ler de novo o versículo 3, ó. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada. Confirmada por quem? Pelo autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. É ele que confirma. Junto do Espírito Santo. Confirmar é como aquele professor que corrige aquela prova. O professor corrige aquela prova, vê o que aquele aluno tirou a nota máxima ali, ele vai à prova aquele aluno. E é o Senhor Jesus que confirma a nossa fé ou reprova a nossa fé. É muito bom receber a oração dos outros e ter vitória pela oração dos outros. Mas se eu ficar tendo vitória pelas orações dos outros, eu nunca vou estar desenvolvido. Nunca. Eu vou ser como aquela borboleta lá que tá lá no chão, lá toda atrofiada lá, porque ficam rasgando o meu casulo ali, né? Porque ficam rasgando não, né? Porque eu quero, porque a pessoa quer que isso aconteça, né? Ainda, versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha isso. Produz perseverança. Perseverança é um fruto que a gente deve produzir. Perseverança. Perseverança, você e Deus, você e o Consolador. Agora, olha o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, olha isso, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Gente, para mim, eu amo essa palavra aqui. Essa palavra aqui é uma das mais importantes, que se você entender essa palavra aqui, gente. A Bíblia diz que, versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, não pode parar. Aquele animal ali, eu não lembro como é que chama aquele bicho ali antes dele virar a borboleta ali, ele fica dentro do casulo ali. Ele persevera tanto que uma hora ele rasga aquele casulo ali. Quando ele rasga, ele sai dali plenamente desenvolvido. Porque o esforço que ele estava fazendo era o esforço necessário para ele se desenvolver. Por isso que tinha ali a resistência do casulo para ele se desenvolver. Rasgou o casulo, ele vai ficar todo atrofiado ali, porque não tem mais nada para ele poder se desenvolver. A perseverança deve ter ação completa. Tiago 1, versículo 4, né? A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. Olha isso, gente. Para que sejais perfeitos. Isso fala a respeito da nossa maturidade espiritual. Um cristão perfeito. Nada dessa choradeira, eu sou pequeno, eu sou fraco a vida toda. Você tem que chorar, chore aos pés do Senhor em oração, não diante dos outros pedindo ajuda a vida inteira. A Bíblia diz que a gente tem que ser perfeito espiritualmente. E essa perfeição vem do desenvolvimento, vem da luta, vem da... Lembra que eu li com você no versículo 2? Lembra? Ó o verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha isso. Perfeito é isso. É aquele cristão que ele entende, peraí, eu estou passando por uma aprovação da minha fé, eu vou começar a me alegrar, porque o final dela é a perfeição espiritual. O final dela, essa palavra perfeito aqui, ela traz para nós a ideia de desenvolvimento, de maturidade. Maturidade e força, não de atrofio, né? Ó, para que sejais perfeitos e íntegros. Íntegros é dar a ideia de desenvolvimento total. Íntegro é desenvolvimento total. Aquela borboleta sai do casulo desenvolvida perfeitamente. Porque ela passou pela aprovação do casulo, rompeu aquilo ali, se desenvolveu tudo que ela precisava ali. Ali ela sai dali íntegra, quer dizer, integral, perfeita. Íntegra, quer dizer, não tem nenhuma deficiência, como está escrito, olha o finalzinho do versículo. Perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Igreja, olha isso, em nada deficiente. A partir do momento que você rompe o casulo daquela borboleta, ali pronto, você condenou ela à morte, porque ali ela vai ficar toda deficiente, ou a palavra certa é que é atrofiada, porque não tem mais o casulo para ela romper. Há muitas pessoas na igreja deficientes e atrofiadas. Há muita gente assim, atrofiada. Porque todos os casulos da vida dela, quem rompeu foram os outros. Foram os outros. Isso é terrível, terrível, terrível. Um monte de gente deficiente. A Bíblia fala aqui que a gente não tem que ser em nada deficiente. Só que para isso eu vou passar por várias provações. Várias provações. Só que eu tenho que ter motivo de alegria.
Porque eu sei que o final das minhas provações é não ser em nada deficiente, é ser perfeito espiritualmente. Perfeito é plenamente desenvolvido, pronto para voar, pronto para viver o que Deus tem para você, em nada deficiente. Infelizmente, há muitas pessoas deficientes dentro da igreja, um monte de gente deficiente, um monte. Porque a vida inteira ali é rompendo o casulo. A pessoa ela está na igreja, aí ela não gosta da palavra que ela ouve. Eu acho que não estão orando para mim como deveria, o pastor não está indo muito para o monte, o pastor não está jejuando muito. Aí o que a pessoa faz? Ela muda de igreja. Ela vai mudando de igreja. Eu preciso de um profeta para me revelar. Eu preciso de um bispo, eu preciso de um apóstolo, eu preciso de um ungido, eu preciso de alguém de oração, eu preciso de alguém de jejum. Aí sabe o que a pessoa tá, sabe o que essa pessoa tá fazendo? A vida inteira ela tá procurando alguém para romper o casulo dela. Aí vão rompendo os casulos dela, só que essa pessoa vai sendo o quê? Totalmente deficiente. Ela vai ser totalmente deficiente. E como aquele bicho, aquela borboleta que não se desenvolveu, você rasgou o casulo, ela ficou lá no chão, ou ela vai morrer à míngua lá, ou vai vir um predador e vai comer ela, vai se alimentar dela. Assim acontece na igreja de Deus, tá? Há muitas pessoas morrendo no deserto, morrendo à míngua, e há muitas pessoas que o diabo devora elas, destrói elas. Por quê? Porque elas são deficientes. Elas não querem correr, elas não querem se levantar, elas não querem romper o casulo delas. Elas ficam com essa mentalidade a vida inteira. Você tem que entender que os pastores, a gente que faz a obra, a gente tem que jejuar por você. A gente tem que orar por você, a gente tem que ir no monte por você, a gente tem que interceder por você. Os homens de Deus, as mulheres de Deus têm que chorar pelo povo, sim. Nós oramos, nós temos que orar, e isso sempre vai acontecer. Mas o ruim é quando você depende disso a vida inteira para romper os seus casulos. Você depende disso. Aí toda hora tem que ser alguém para determinar alguma coisa para você. Quer dizer, a pessoa nunca conquista pela própria comunhão dela com Deus. Ela nunca conquista. Então, infelizmente, há muitas pessoas deficientes dentro da igreja. Muitas pessoas. Eu sempre dou esse exemplo, eu vou terminar. Eu sempre dou esse exemplo. Imagina você um bebê que nasceu perfeito. Pega um bebezinho que nasceu perfeito. Deixa ele 10 anos dentro de um quarto. Nem precisa tanto não, tá? Não precisa tanto não, vamos exagerar. Pega o bebezinho que nasceu perfeito, deixa ele 10 anos dentro de um quarto escuro. Quarto escuro, sem falar com ele, só dando leite para ele, mais nada. Não precisa 10 anos não, tá? Eu sei que acontece antes. Mas vamos exagerar, deixa ele 10 anos lá dentro lá. Nunca acendeu a luz, nunca falou com ele, nunca botou ele para andar. Só dando mamadeira com leite e indo embora. Mamadeira com leite e indo embora. 10 anos depois, era para ele ser uma criança na estatura normal. Ele vai ser um bebezinho ali, minúsculo ainda. Minúsculo. Ele vai ser cego, porque ele nunca viu a luz. Ele também vai ter problema de audição, porque nunca ninguém falou com ele. Ele vai ter retardo mental, porque ele nunca foi desenvolvido com outras mentes. Ele não vai saber falar, porque ele nunca foi estimulado. E ele vai ser um bebezinho, uma criatura pequenininha, e também não vai saber andar. Porque ele ficou 10 anos dentro de um quarto. E nem precisa tanto, mas ele ficou 10 anos dentro do quarto. Sem ver luz, sem ninguém falar com ele. Ou seja, ele não foi estimulado. Ele não foi estimulado. Vai ter problema mental, problema de visão, de fala, de tudo, tudo, tudo. Como é que funciona com o ser humano? A gente nasce e depois a gente começa a ser estimulado. Primeiro estímulo, a gente aprende a ficar sentado. A gente aprende a firmar a cabeça ali, o pescoço aprende a ficar duro. Depois, a gente começa a engatinhar. Depois, é lógico, aí começa a aprender a andar. Primeiro engatinhar, depois andar, e segura no sofá ali, aí solta do sofá, e começa a dar os primeiros passos, cai, daqui a pouco tá andando. E nesse processo aí, a vida inteira tem alguém falando, tem alguém falando, tem alguém falando. Vai falando, aí você vai aprendendo a falar. Eu sempre explico isso na igreja. Você sabe como que um ser humano aprende a falar? Sabe como um ser humano aprende a falar? O ser humano não aprende a falar ouvindo. Você sabe como que o ser humano aprende a falar? O ser humano aprende a falar olhando. Repara para você ver a próxima vez que você tiver um bebê na sua família, que você estiver ensinando ele não vai olhar nos seus olhos. O bebezinho, ele fica olhando para sua boca. Todo ser humano, ninguém aprende a falar ouvindo. Todo ser humano aprende a falar olhando. Aí você tá falando para aquela criança ali, fala mamãe, mamãe, papai. Aí você vai reparar que aquele bebê,
tá olhando na tua boca. Aí ele vai imitar o que ele tá vendo na tua boca. Aí ele começa a falar pá, pá, pá. Aí fala mamãe, mamãe, mamãe. Aí ele começa a falar mamá, porque ele tá olhando aqui na sua boca. Ó, ele tá olhando aqui. Aí começa a sair mamar, mamar, alguma coisa, daqui a pouco ele fala mamãe, porque ele imitou, não é de ouvir, é de ver. O ser humano aprende a falar vendo. Assim é o nosso desenvolvimento espiritual. A meditação, a Bíblia, a palavra de Deus, é a boca de Deus. Você tem que entender, isso é a boca de Deus. Aprender a falar como Deus fala, isso tem a ver com desenvolvimento espiritual. Isso vem através da meditação, meditar. Trazer a palavra aqui na mente, deixá-la repassar dentro de você aqui, ó. Aí você está olhando para a boca de Deus. Daqui a pouco você está falando como Deus fala. Como isso quer dizer? Você vai nascer do Espírito Santo. Falar como Deus fala é nascer de Deus. É nascer do Espírito. Você começa a ter as virtudes dele em você. Não é memorizar a palavra na cabeça. Olhar para a boca de Deus é a meditação na palavra que vai nos dando a fala espiritual. Vai nos aperfeiçoando espiritualmente. Então é assim que funciona, gente. Aí aquele bebezinho, você vai ensinando ele a falar, daqui a pouco ele está falando um monte de coisa. Aí ele vai ter uma boa visão, uma boa audição, porque tem alguém sempre falando com ele também, ele tá ouvindo os sons, ele tá vendo a luz. Aí você começa a estimular ele para andar, daqui a pouco aquela criança não vai ser em nada deficiente, porque ela foi estimulada. Ela foi estimulada. Ela recebeu todos os estímulos que ela precisava para andar, para falar, para tudo na vida. E ela cresce ali. Ah, e outra coisa, ficou 10 anos ali só tomando leite, né? Então vai ficar uma criança, não vai ter desenvolvimento, vai crescer bem pouco. Bem pouco. Por quê? Porque não passou do leite para papinha, para daqui a pouco arroz, feijão e carne. Quer dizer, não foi progredindo a alimentação para poder ter todos os nutrientes. Ficou 10 anos só tomando leite. Vai ser cheio de problema de saúde, uma fragilidade terrível, porque 10 anos só sendo criado na base do leite. E assim é a gente espiritualmente. Assim é a gente espiritualmente. Infelizmente, há muitas pessoas atrofiadas dentro da igreja, há muita gente deficiente dentro da igreja, porque ficou anos e anos sendo criado só com leite, só com leite, só com leite. Nunca foi estimulado, nunca foi estimulado. Ou não tô falando isso criticando pastores, não dá, porque só Deus sabe. Ou a pessoa nunca foi estimulada, mas com certeza a pessoa nunca quis ser estimulada. Ela nunca quis. Ela nunca quis se santificar, ela não quis se consagrar. A palavra consagração significa dedicação. Ela nunca se consagrou. Ela nunca tomou atitude na fé, nunca tomou atitude de fé. Ela nunca se converteu para valer. Ficou toda hora procurando pessoas ungidas. Toda hora procurando gente ungida. Então você tem que entender isso, gente. Toda vez que chega alguém falando, me elogiando, essa é a sua palavra, a sua fé, eu jogo tudo para Deus. Ah, pastor, que não sei o que, falando, é Jesus, é a palavra. Eu falo igual o Paulo, falou, vá para a palavra, vá para Deus. Ah, mas pastor, você não sei o que, falando, não, irmão, vá para a palavra. Vá para a palavra. Vira e mexe, a gente escuta isso. Então a gente tem que entregar toda a glória para Deus. Não, só que o homem, ele pega a glória para si e forma um povo para ele. O homem é assim também, o homem é terrível, o pastor é assim, o sacerdote é assim. Tem muitos homens que formam um povo para ele, quer dizer, faz com que aquela pessoa seja dependente dele a vida inteira. Gente, pode viver do jeito que você quiser aí, tá? Eu vou no monte e quando eu descer, eu vou descer com a tua vitória, não importa como você esteja. Não, isso é um erro gigantesco. Isso coloca na mente da pessoa e Satanás vai usar essa palavra aí para falar para a pessoa, não precisa se santificar, não precisa se libertar não, o pastor vai fazer tudo por você. O diabo usa tudo isso aí, gente. E o homem também gosta de formar as pessoas dependentes dele. Isso aí é terrível também. O homem também tem isso dentro dele. O sacerdote tem isso dentro dele. Peraí, eu não vou fazer com que esse povo seja desenvolvido, não. Porque se esse povo for desenvolvido, eles não vão ficar dependendo muito de mim. Então, o homem, ele é vaidoso. O homem quer, muitos homens, muitas pessoas na igreja, quando eu falo homem, homem e mulher também tem ministério, quer que as pessoas sejam dependentes deles. A sua vida só vai andar se eu orar por você. Sua vida só vai andar na minha igreja. Sua vida só vai andar no meu ministério. Isso é uma coisa terrível que há dentro dos homens. Terrível, terrível. Aí esses homens, essas pessoas criam um monte de gente deficiente, um monte de gente deficiente. Aí o diabo vai destruindo todo mundo. Porque aquelas pessoas não se desenvolveram na fé. Totalmente deficiente. Então, gente, isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui é muito profundo. Sabe, tem esse entendimento, gente. Medita nessa palavra aqui. Versículo 4, ó. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus, ele quer que você seja em nada deficiente, que você seja perfeito e íntegro.
como um adulto plenamente formado, criado e forte. Diferente daquela criança que ficou 10 anos trancada dentro de um quarto escuro, totalmente atrofiada, problema mental, auditivo, visual, na fala, em tudo. E fraca de saúde, porque 10 anos só tomando leite. Imagina o sofrimento. E tem muita gente espiritualmente assim, tá? Então, gente, desperta, acorda. Acorda, sempre vai ter pessoas orando por você, mas não dependa disso. No próximo estudo eu vou terminar, tá? Próximo estudo a gente vai falar sobre a alegria que o Consolador dá, da presença, da paz que o Consolador dá, que tudo aquilo que nós temos nele. Fica com essa palavra hoje, tá? Pela paciência e pela consolação das Escrituras. Nas Escrituras tem paciência e tem consolação para você. Não seja menino, não seja mais criança a vida inteira. É bom conversar com os outros, é bom quando as pessoas orem por nós, isso tudo é maravilhoso. Mas espera aí, eu preciso conhecer o Espírito Santo como Consolador. A consolação nas Escrituras. Espera aí, estou triste, estou passando por uma aprovação, eu não vou procurar falar com ninguém, eu vou procurar a consolação das Escrituras. Eu vou chorar, me humilhar na oração e eu vou conhecer o Senhor como meu Consolador, tá? Gente, guarda isso, que esse é o caminho para o seu desenvolvimento, tá? Agora, há muitas pessoas que ficam aborrecidas com esse tipo de palavra. Tem muita gente que eu sei que fica. Tem muita gente que eu sei que sai da igreja por causa desse tipo de palavra, porque são pessoas deficientes. São pessoas que querem somente que os outros rompam o casulo para elas a vida inteira, para elas continuar vivendo de qualquer jeito. Só que o final delas é serem devoradas pelos predadores, tá? Espiritualmente falando. Então toma muito cuidado, tá? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, abre o entendimento do teu povo, Senhor. Para que cada um te conheça, para que cada um seja amadurecido na fé. Meu Senhor, eu peço, Pai, eu oro, Pai, eu intercedo, meu Senhor. Para que não haja nenhuma dessas pessoas, meu Deus, atrofiadas, deficientes, meu Pai, não, Senhor. Mas que o teu povo seja maduro espiritualmente, que o seu povo seja aperfeiçoado, que haja crescimento espiritual e crescimento para a salvação, meu Pai. Que todos nós sejamos edificados no poder do Espírito Santo e na tua palavra que tem todo o poder, Pai, para dar herança, para edificar e para dar herança entre todos os que são santificados em o nome de Jesus Cristo. Gente, faça parte daqueles que são santificados. Aí você vai ver o tanto de herança que você vai receber, tá? Em o nome de Jesus. Gente, Deus abençoe, tá? Deus abençoe Dona Naildes, Dona Cristina, Deus abençoe Jeane, né? Todo o povo do Jardim Maia, Deus abençoe o seu Júlio, né? A obreira Ana Paula, Deus abençoe a senhora. Eu não sei a Dona Helena, eu não sei se aparece todos pra mim aqui, tá? Ah, Deus abençoe a Dona Glória, nem sabia que a senhora tava aí, nem apareceu pra mim hoje. Deus abençoe, tá? Cada um de vocês guarda essa palavra, a gente se agarra nela com toda a tua força. Você vai ver como que é maravilhoso conhecer o Senhor Jesus de perto. Não de ouvir falar, né? Mas com experiências pessoais, tá bom? Deus abençoe. Quarta-feira estaremos aqui. Vamos finalizar a nossa terceira parte sobre o ministério do Espírito Santo como Consolador, tá? Hoje foi a segunda parte. Deus abençoe. Fique com Deus e boa noite, bom descanso. Em o nome do Senhor Jesus.